Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Sabedoria de um Preto Velho. E como eu prometi, estou aqui para passar para vocês as minhas pesquisas, os meus conceitos, os meus pontos de vista em relação aos orixás, à força da natureza, à Umbanda e a correlação que eu sempre fiz por ser uma terapeuta holística. Meu nome é Renata Matos, eu sou terapeuta holística e a minha visão é que tudo é uma coisa só. E desde que eu comecei a estudar a medicina chinesa em especial, que foi o primeiro curso que eu fiz, foi a terapia de tratamento Shiatsu. E estudando, me dedicando à minha vida profissional, paralelamente, eu comecei a ter conhecimento, a buscar a espiritualidade como um todo. E me vi no candomblé, depois fui parar na Umbanda e permaneci na Umbanda por amor. Estou na Umbanda porque amo a força dos orixás e tenho essas forças como são todos os meus aliados. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da minha visão. O meu ponto de vista que para mim foi uma grande verdade e me ajudou muito a entender como lidar com todas essas forças, com todos os orixás e como correlacionar isso aos chakras, a nossa saúde. Como assim? E eu conseguia correlacionar esse estudo de forma simples e prática. Conforme os meus clientes, os meus pacientes chegavam no meu consultório, na minha sala, para ser atendidos por mim, e eu observava, porque a medicina chinesa ela tem como foco observar a sua necessidade, se você está em excesso ou na falta, excesso ou deficiência. Então, eu correlacionei tudo isso aos orixás. Como eu conseguia ver, sinceramente não sei explicar, até hoje eu não sei explicar. Era algo espontâneo, onde eu conseguia correlacionar as doenças aos desequilíbrios de alguns orixás. Havia alguns que eram mais evidentes, outros eu precisei estudar mais detalhadamente, mas é muito interessante esse estudo e eu convido você a assistir com calma e paciência. Vamos falar um pouquinho sobre os chakras. Chakras são vórtices energéticos que estão no nosso corpo e temos 7 grandes forças, 7 principais chakras. Foi a primeira correlação que eu fiz com a Umbanda, quando todos falavam as 7 linhas de Umbanda. Oi? Porém, correlacionando os chakras aos orixás, eu me bloqueava porque eu não conseguia entender como alguns autores correlacionavam o chakra a uma força ou duas e aquilo se confundiu na minha cabeça. Eu não conseguia entender como eu via de uma maneira e eles viam de outra. Caramba, eu tô ficando louca. Isso só pode ser loucura, isso não tá normal. Como que isso pode? Como que isso? Como que isso funciona? Como que eu posso cuidar dos meus clientes dessa forma? Como que pode, se essa pessoa nem é da Umbanda, nem é do Candomblé? E eu vejo a força do orixá nessa pessoa, eu vejo a força da natureza nessa pessoa. Essa pessoa tem uma necessidade energética de tal orixá, porque determinado chakra está em desequilíbrio. Mas essa pessoa tem uma outra religião e está feliz com ela. O que eu faço para ajudar essa pessoa? E agora? Pois então, foi aí que eu comecei a estudar mais detalhadamente, de uma forma profunda e com respeito às escolhas que cada um
faz da sua própria vida. Eu não poderia dizer para essa pessoa que ela é de tal orixá, até porque eu não sou mãe de santo. Eu apenas sou terapeuta holística e a minha visão não poderia interferir na escolha dela, no livre-arbítrio que ela tem de escolher a religião ou nenhuma religião, não importa. O que importa é a felicidade dela e ela estar vivendo em sua total realidade, de forma consciente. Então vamos nós aos 7 chakras. Nós temos 7 principais chakras que eu vou citar. O primeiro, o básico. O segundo, o umbilical. O terceiro, plexo solar. O 4 é o cardíaco. O quinto é o laríngeo. O sexto é o frontal. E o sétimo, coronário. E eu vou basear o meu ponto de vista e minhas opiniões a seguir nestes 7 chakras e na correlação com alguns orixás. O chakra básico e o coronário, eles se complementam, apesar de serem opostos. O chakra coronário é a paz, é a pureza do espírito de Oxalá, é a força de Oxalá. É o branco, e o básico é o preto, é Exu, é a vida mundana, enquanto o coronário, a espiritualidade. Um complementa o outro, um não vive sem o outro. Quando uma pessoa está extremamente espiritualizada, muito conectada, ela começa naturalmente a se afastar da vida mundana. Isso é automático. Esses 2 chakras, eles são os únicos que se alinham de forma vertical. Essa energia vem do céu e da terra. Nós precisamos ter um equilíbrio aproximado, nem 8, nem 80, nem muito ao céu, nem muito à terra. A gente até pode e deve estar conectado constantemente, contanto que você se habitue às forças dessa natureza de Exu habitualmente. Tudo bem, aí nós conseguiremos ter este equilíbrio aproximado. Precisa do preto e do branco. Os outros 5 chakras, eles se movimentam de forma horizontal. As energias entram e saem e circulam, movimentam energeticamente este chakra de forma pela frente e por trás. E eles se reequilibram com a ajuda desse céu e terra. Automaticamente. Se você consegue manter principalmente estes 2 num equilíbrio aproximado, os 5 que estão no meio automaticamente serão um pouco melhores e mais fáceis de se reequilibrar. Porém, existem direcionamentos que causam desequilíbrio em cada um desses 5 chakras que estão no meio. Nós vamos começar a falar sobre um que está no centro de tudo, e é uma correlação com a nossa mãe Oxum. Ela quem traz a alegria de viver cada momento da nossa vida. E que se não fizermos por amor, tudo começa a ser mais difícil. E a gente começa a ter dificuldades nos outros setores da vida, porque a gente está deixando de viver aquele momento por amor. O excesso dessa energia pode gerar excesso da vaidade, luxúria, necessidade de elogios, e a falta dessa energia
pode gerar falta de amor próprio. Então, basicamente, precisamos ter mais amor próprio e humildade para ajudar no reequilíbrio deste chakra, que rege com as forças da nossa mãe Oxum. Agora nós vamos falar um pouquinho do chakra frontal. E quem rege este chakra é Oxóssi, que traz conhecimento para a nossa vida. Essa energia de Oxóssi nos traz prosperidade, intuição, vidência. Todos nós somos médiums e podemos sim trabalhar este chakra para que ele entre em equilíbrio, num equilíbrio aproximado. Mas para isso nós precisamos de mais conhecimento. É necessário estudar mais. E quando a gente começa a ter desequilíbrio nesse chakra, é possível que a pessoa fique omissa demais. E isso gera mais problemas físicos e de saúde. Pode causar problemas de vista, né? Pode gerar também falsidade. E aí, tudo depende de suas escolhas, de como você se alimenta, como você se comporta no seu dia a dia. O chakra laríngeo é o chakra da ordem. Ele está correlacionado a Ogum e Yansan. Ele traz um movimento, o poder da fala. Cuidado ao falar demais e cuidado para não falar também nunca o que você pensa ou o que você sente. O desequilíbrio desse chakra causa mentira. A pessoa começa a ser mentirosa e ela começa a viver numa realidade que nem é dela ou nunca existiu. Ela começa a criar fantasias na cabeça dela, que só existem na cabeça dela. E começa a viver aquela mentira como uma bola de neve. E mente por tudo, por coisas simples no dia a dia. Então, controle o silêncio. Perceba a necessidade do silêncio. Cuidado com o excesso dessa energia para não gerar arrogância, ignorância, rispidez, rigidez. Cuidado. O plexo solar, ele está correlacionado à evolução. Eu correlaciono ele a Obaluayê e Nanã. É o poder de liderar, de comandar, de organizar, de liderar qualquer tipo de situação com sabedoria. E quando não usamos disto, nos perdemos pelo caminho. Já o chakra umbilical, eu correlaciono, no meu ponto de vista, a Iemanjá. Em algumas situações, a Xangô também. Assim como eu também correlaciono Xangô, em algumas situações, ao plexo solar. O excesso da energia de Iemanjá deixa a pessoa submissa, onde ela perde o prazer de viver. Ela perde o prazer de viver os detalhes da vida, as pequenas coisas no dia a dia e começa a viver como uma vida arrastada, levada, fazendo pelos outros. Eu faço por você, eu faço mais por você do que por mim. Mas ainda assim, eu correlaciono todos os chakras à força de todos os orixás, porque às vezes determinadas atitudes mostram características diferentes e em cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito. Então não há uma regra aos meus olhos, no meu ponto de vista, reafirmando, é o meu ponto de vista. Existem muitos autores, muitas outras pessoas que falam coisas opostas a mim e tá tudo certo, porque essa verdade foi a verdade para eles. Então tá perfeito, ok. Foi aí que eu relaxei para poder vir aqui expor a minha opinião e o meu ponto de vista. Porque quem sabe com o meu ponto de vista eu posso ajudar você e mais
pessoas. O respeito é a base de toda a relação. Então, por essa razão, respeitando os outros autores, mas respeitando acima de tudo a minha opinião e o que eu ouvia dos meus mentores, dos meus guias, quando me ensinaram a lidar com a cura de forma física e energética em cada cliente, porque cada caso era um caso. Eu estudei Shiatsu, e hoje eu tenho alguns conhecimentos, algumas outras terapias. E cada terapia é um caminho. Então, com algumas terapias eu vou citar para vocês Shiatsu, barras de Axis, Reiki, florais de Bach, reflexologia podal, auriculoterapia, massagens relaxantes, massagens estéticas. Enfim, cada terapia, inclusive a recente agora, eu criei um atendimento terapêutico, uma consulta terapêutica ao tarô. E este atendimento eu faço online e, além de tudo, eu reequilibro os chakras das pessoas à distância com o uso e a facilidade de alguns símbolos quânticos, alguns estudos quânticos que eu fiz e com a energia do Reiki, porque eu sou mestre em Reiki, eu também inicio as pessoas com Reiki. Então, dessa forma, eu consegui correlacionar cada caminho aos chakras e cada pessoa é de um jeito. Existem pessoas que conseguem uma cura de uma forma mais facilitada, através de um caminho. Existem pessoas que buscam um outro caminho. Esse direcionamento eu dou a indicação às pessoas conforme elas me procuram. Se você precisa de um aliado, se você precisa de ajuda, se você precisa de buscar, tentar, reequilibrar a sua energia através dos chakras, de início eu te dou uma indicação: consulta terapêutica ao tarô holístico online. Me procura, tem um telefone aqui, e me convida a ser seu aliado, a sua aliada nesse caso, a sua aliada, para ajudar a você a encontrar o seu próprio caminho. Não importa a distância, não crie bloqueios ou obstáculos. Muitas pessoas falam: eu não gosto de consultas online. Tudo bem, tá tudo certo se é a sua verdade, mas não crie bloqueios, obstáculos para a sua cura. Quem sabe pode ser uma porta ou uma janela que você estava esperando. E outra coisa muito importante: eu nunca recuso ajuda a ninguém. Não importa quem seja que venha a mim, eu jamais recuso ajuda. Até porque isso é um trabalho, é minha profissão, eu cobro para isso. Existe um valor fixado e que não é nem alto nem baixo, é um valor justo que para mim está ótimo, está perfeito. Então, não é nenhum favor ser tua aliada, e sim, vamos juntos buscarmos a cura para a gente se reequilibrar, porque a sua cura é a minha e a minha é a sua. Eu busco constantemente estudar maneiras de como desbloquear, ativar e energizar os nossos chakras, inclusive o meu, a mim mesma. Eu busco isso diariamente. Eu estudo isso constantemente. E o mais importante, eu tento vivenciar cada conhecimento, cada aprendizado que eu recebo dos meus mentores. E estou disposta aqui, agora e sempre a ajudar você. Elimine o medo, elimine a vergonha e me procura. E juntos a gente chega lá. Um beijo no coração de todos e até breve com novos ensinamentos, novos direcionamentos. Existem muitas outras coisas a serem faladas, muito conteúdo, muito conhecimento, mas tudo aos poucos, a seu tempo e no momento adequado virão a você. Um beijo no coração de todos e até breve.